Tá? Bom dia a todos. Uma vez mais, nós estamos retomando o nosso estudo que começamos na semana passada, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos continuar o capítulo 1, que iniciamos na semana passada. Então, vamos falar sobre o Espiritismo e instrução dos Espíritos. A Karina vai fazer para nós a leitura de um livro de mensagens, e depois passaremos a nossa oração e logo em seguida o estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o livro de mensagens é esse, Bom Dia Amigo, e para cada data tem uma mensagem. Então, para o dia de hoje, dia 23 de julho de 2020, a mensagem se chama As Vitórias São Doídas. Diante de um vitorioso, imagens comuns nas nossas vidas, seja nos estudos, nos esportes ou nas profissões escolhidas, vemos apenas o brilho do título, não as disciplinas requeridas, ignorando suas muitas noites acordadas ou pouco dormidas. As festas como parte do plano, propositadamente perdidas, as bolhas ao longo do corpo nascidas, as porções de dinheiro por ele ou sua família investidas. Saúde, amor. As páginas lidas, estudadas, rabiscadas, porque adquiridas. Os percursos percorridos nos ginásios ou nas pistas batidas. As técnicas recebidas, aprendidas e vezes sem conta repetidas. Nossa. As amizades dos que não entenderam simplesmente perdidas. As tentações para que desistisse fortemente sofridas. As marcas do suor correndo como os veículos nas avenidas. As lágrimas vindas do esforço de sua face caídas. As gotas de sangue do seu corpo para o chão vertidas. As conquistas deixam feridas. Todas as vitórias são doídas. Para os campeões, estas são verdades sabidas, e as quais viveriam todas de novo, como almas destemidas, para vencer outras vezes seus desafios e suas corridas. Do Salmo 20.7, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. E é com essa mensagem final do Salmo que nós fechamos os nossos olhos e nos conectamos com o nosso guia espiritual, elevando os nossos pensamentos e entrando em sintonia com o amor de Deus, de Jesus, o nosso mestre, e a todos os espíritos de luz que vêm aqui nos instruir e nos proporcionar uma manhã de estudo, de entendimento, fazendo com que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos a estes ensinamentos. E damos também as boas-vindas a todos os encarnados e desencarnados, que todos possamos aproveitar deste ensino, que hoje vai ser de muita luz para os nossos corações. E com esse desejo de amor, de paz e de humildade perante o ensino do Pai, e pedindo também a espiritualidade maior para fluidificar as nossas águas, para quem trouxe a água que deixou do lado nesse momento, que a espiritualidade possa fluidificar essas águas, para que essas sejam o remédio necessário para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. E assim pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho para esse evangelho no lar de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Aproveito, pessoal, para falar a todos, aproveito a presença da Lécia, né, para agradecer a presença dela e dizer a todos que as crianças são sempre muito bem-vindas, tá bom? Não importa a idade. Esse é um estudo para todo mundo.
Então vamos começar, né? Nosso estudo do Evangelho de hoje, dando continuidade como a Má falou. Tu bota na tela? Uhum. Quem vai ler? Quer ler hoje, Mi? Posso ler. Então vamos nós. Lendo o item 5, desse que é o primeiro capítulo do Evangelho, nosso estudo, depois de passarmos pelo princípio que foi Moisés e Jesus, a gente chega ao Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e ininterruptamente atuantes na natureza, como a fonte de uma inumerável quantidade de fenômenos incompreendidos até agora e, por essa mesma razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Foi a isto que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram incompreendidas ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, pois é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra e para uma incontável multidão de intermediários. É, de alguma forma, um ser coletivo, compreendendo o conjunto de seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para dar a conhecer a este mundo o destino que os guarda. Assim como Cristo disse: "Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento", o Espiritismo enuncia também não ter vindo contrariar os ensinamentos do Cristo, mas desenvolvê-los, completar e explicar em termos claros para todos o que somente foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Então, o Espiritismo é obra do Cristo, que o preside, assim como havia anunciado, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. Continuamos? Como quiserem. Tem a aliança da ciência e da religião, que talvez é um complemento sobre isso, né? E depois a... Comentamos rapidamente essa primeira parte, que senão vai ficando muita coisa, né? Ok. Que é essa parte da explicação do Espírito como a terceira revelação, né? Como essa coisa que foi anunciada pelo Cristo, ela é muito importante para a gente saber que a gente não tem, muitas vezes a gente lê a Bíblia, né? Por isso que no Evangelho a gente tem as partes morais. Então, muitas vezes a gente lê e a gente não compreende, né? Tem aquele capítulo só das morais estranhas, né? Que são questões que a humanidade parece não entender, que a estranha moral, aliás, que a humanidade parece não entender como que determinadas palavras saíram da boca de Jesus e balizar no contexto da época, né? E dizer que essa ciência, né, que é muito interessante como o Evangelho coloca, que é uma nova ciência, ela vem ajudar o homem a tirar esse véu, né, da ignorância e a compreender não pelo testemunho agora de um homem, mas, né, dessas vozes do céu, que como tem lá na mensagem, né, do Espírito de Verdade, que vem se proclamar sobre a terra, nos trazendo uma verdade, né, porque a verdade ela é uma só, então quem quer que a professe está falando a mesma língua. É por isso que a ciência se aproxima cada vez mais do espiritismo, né, e o espiritismo enquanto ciência, porque também explica muitos desses fenômenos. Então, Sim. é um estágio necessário
né, necessário para que a gente saia da ignorância, tendo em vista os ensinamentos de Jesus terem sido muito por parábolas, né, para que fossem atendidos à compreensão daquele povo. Tem alguém querendo falar aí, é? Ei, fala, amor. Eu vendo a mãozinha mexendo e não estava entendendo, Alessia, oi? Sobre aquele primeiro evangelho, eu só pensei sobre alguma coisa. Alguns gostam de cavalos e alguns gostavam de carroças de luta. E daí começou uma briga. Mas se eles não entendem que cada um gosta de uma coisa, nunca vai vir a paz. Sim, sem respeitar o que o outro gosta, não é? Verdade. E o espiritismo para mim é isso, porque para mim a grande lição do espiritismo é respeitar o outro, porque o espiritismo nunca disse nós somos o certo, as outras religiões estão erradas. É um respeito ao todo, porque o respeito maior é o amor divino, é o bem, é a caridade. Então não importa o título que esse bem possa trazer, não importa o título da religião, da crença, ou mesmo sendo ateu, não importa. O que importa é que no final todos possamos trabalhar por um bem maior, sem nome, mas simplesmente com o sentimento verdadeiro do Cristo, do amor, da caridade e do respeito mútuo. Isso que para mim é o que fica do espiritismo. E complementando o que as meninas falaram, quando na época de Jesus tudo era falado em metáforas, né? Porque as pessoas na época não tinham condição de entender exatamente o que Jesus queria dizer exatamente, né? Então falou na língua em que as pessoas conseguiram entender. E o Espiritismo, como a terceira revelação, ela vem justamente com essa explicação muito mais aberta, muito mais compreensiva, sem as metáforas, para que nós consigamos destrinchar, né, o que Jesus realmente quis dizer naquela época, né? Então é muito, ele veio trazer esse acréscimo, né, que eles chamam da fé raciocinada, né? A lógica sem parábolas, sem metáforas, para justamente a gente começar a unir o que seria a ciência com a religião. Então, realmente, é um estudo onde abre os nossos olhos, tira o véu, né, das nossas antigas, quando a gente lia a Bíblia, eu, pelo menos, tinha muita ideia errada sobre essas metáforas, né? Eu provavelmente interpretava essas metáforas ao meu discernimento na época, né? E hoje, lendo o Evangelho, eu percebo que é muito mais amplo do que parecia numa simples frase. Sim, é verdade. Acho que essa frase aqui diz tudo, né? O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade, né? Então a gente vai poder realmente tirar esse véu, que é o estudo desse livro que a gente está fazendo. Quem quer que se dedique a estudar o Evangelho tem esse presente da compreensão dessa chave, porque esse é o livro que estuda a lei moral de Jesus com profundidade, né? É o terceiro livro das obras básicas. Ele vem depois do livro dos Espíritos, vem depois do livro dos Médiuns, mas ele traz o estudo da parte moral, e os Espíritos, de forma muito amorosa, nos ajudam na retirada desse véu. Então, eu vou ler aqui talvez algo que sirva até como conclusão desse estudo, porque é um convite que esse livro que nos ajuda aqui para ampliar o estudo, ele traz uma espécie de convite. Empenhemo-nos, então, sem desistência, ora caindo, ora levantando, mas insistindo sempre. Ó, até uma musiquinha aqui automaticamente começou a tocar. Desculpa, eu vou recomeçar. Empenhemo-nos então, sem desistência, ora caindo, ora levantando, mas insistindo sempre, para realizarmos ao longo do tempo
nossa reforma moral interior, o mais verdadeiramente possível. Só assim é que estaremos tentando ser cristãos de fato. Um dia, não importa quando, todos nós chegaremos à perfeição, ou seja, à plenitude do amor, por havermos cumprido de verdade com o nosso coração, e não com os atos apenas externos. Toda a lei de Deus, até o último J e até o último ponto. Isso era aquela frase de Jesus, né? Que tudo seria cumprido até o último J, até o último ponto. É exatamente isso, que nós cheguemos ao amor completo, amarmos a nós como aos demais. E ali já, quando chegarmos nesse ponto, já resolvermos praticamente tudo, né? Quando conseguirmos amar a nós e a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Só existe uma fatalidade, a evolução, né? Como ele disse, Exato. não se sabe quando. Justo aqui, como diz, né? Cada um no seu tempo, hora caindo, hora levantando, o importante é não desistir. Exato. Toda conquista ela já é um crescimento. Então vamos continuar, né? A leitura. Tu lê, cá? Posso ler sim. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as leis do mundo moral. Mas tanto uma quanto a outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se elas fossem a negação uma da outra, uma estaria necessariamente errada e a outra certa, pois Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Chegou-se o tempo no qual os ensinamentos de Jesus Cristo devem receber o seu complemento. O véu colocado propositalmente sobre algumas partes deste ensinamento deve ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E, finalmente, a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, as duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando no mesmo passo, servirão uma de apoio para a outra. Assim, a religião, não mais desmentida pela ciência, conquistará um poder inabalável, pois estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma entrevê as coisas por seu exclusivo ponto de vista, repelindo-se mutuamente. Era preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, criam uma nova luz. Quando a fé se dirige à razão, esta nada encontra de ilógico na fé, e o materialismo é vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se a ele resistirem, no lugar de a ele se juntarem. É toda uma revelação moral que se opera neste momento, e para o qual os espíritos trabalham. Depois de ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu cumprimento e marcará uma nova era para a humanidade. As consequências desta revolução são fáceis prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações para as relações sociais, contra o que ninguém tem o poder de se opor, pois estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Só vou repetir essa última frase no dizer
na lei do progresso, que é a lei de Deus. Ou seja, Deus quer o progresso. Deus não quer que nós fiquemos para trás ou que nós fechemos os olhos para o progresso. A lei do progresso é a lei de Deus. Uma não exclui a outra, uma soma a outra, como disse todo esse texto. Pois é, para a gente compreender como chega nessa união da ciência com a religião para o nosso progresso, porque por muito tempo, né, a religião teve essa fragmentação. E o Espiritismo traz esse grande desafio, né, de unir, porque a gente vê muitos fatos que vão ser desdobrados aos olhos da ciência. Hoje a gente vê, né, a física quântica que explica tanta coisa e que a gente pode fazer, e tem tantos paralelos nos estudos do Espiritismo que fazem ver, né, as coisas que estão chegando na ciência e que se unem, né, a essa verdade, pouco a pouco, mesmo que essas coisas da ciência sejam tão combatidas pela ciência, mas elas vão chegando, porque nada retém o progresso, né? Então, inclusive a medicina, né? todos os estudos fenomenológicos, tudo, né? Então, é uma ciência nova que vai chegando, apesar da resistência, né? Que tudo que é novo encontra resistência. Sim, já tem médicos dizendo, inclusive, que eles, médicos talvez já um pouco mais sensíveis a esse assunto, que especialmente os cirurgiões, dizendo que eles hoje entendem que eles realmente não estão sozinhos, né? Para fazer uma cirurgia complexa, para um laudo complexo, que eles percebem que existe uma legião de espíritos que realmente estão inspirando naquele momento aquela pessoa. Tem muitas pessoas, tem músicos que dão esse testemunho, né? Tem muita gente que é aberto para perceber que tem algo além de si, da onde você prova uma fonte, né? Embora você não explique. Mas é um movimento, né? Para o qual o importante da gente entender é que eles irão sempre se unir, né? Então o Espiritismo chega e vem o desenvolvendo, até a gente viu no texto, acredito que foi no da semana passada, que precisava dessa evolução, né? Da própria evolução da ciência para que chegasse a revelação através do Espiritismo, porque senão assim a gente não teria como compreender, né? Então, como que a gente vai compreender o fenômeno mediúnico? Como que a gente vai compreender como se processam todos esses passos? Então, hoje a gente tem mais condição de acompanhar e ficar, né, unido. Uma coisa, hoje a gente tem no Brasil, principalmente, né? Tem também a AMA Internacional, mas no Brasil tem um grande movimento de médicos, de cientistas, trabalhando a união desses fatores. Tem as próprias obras psicológicas de Joana, né, que associam a psicologia ao espiritismo para alavancar o processo moral. Sim. Então, isso vai realmente depender da gente, né? Do nível egóico que cada um de nós ainda está, porque existe ainda somos separatistas no nível egóico, onde o cientista diz só o que eu vejo é certo, é a verdade, e a religião diz só o que eu vejo é verdade, né? Então, para as pessoas um pouco com esse véu, já tiraram este véu, é onde vai haver essa união. E a questão não vamos muito longe com a questão da internet, né? A oportunidade que nós estamos tendo hoje de divulgar, né, essa ciência de uma maneira muito mais ampla que jamais se pôde fazer antes, né? Isso também é parte do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? Que nos ajuda a amplificar esse movimento, né? A ajudar mais pessoas, de repente, se interessar e começar a estudar. Porque esse é o único convite de Jesus, né? Que a gente chegue a esse nível moral, onde tenhamos, cada um de nós, o discernimento do que é o verdadeiro amor e a razão verdadeira de estarmos aqui hoje, né? Que não são as conquistas materiais, mas a conquista de cada um de nós, no tempo que nós pudermos, do entendimento real sobre o amor de Cristo, sobre o amor de Deus sobre todas as coisas. É como diz aqui, né? É toda uma revolução moral que se opera neste momento e para a qual os espíritos trabalham, né? Então,
essa transformação ela está acontecendo e nós fazemos parte dela através dos nossos esforços, por isso que é tão importante o estudo, para que a gente se sintonize, né? Para que a gente tenha uma condição de receber desses espíritos as orientações, independente das nossas limitações, que são tantas, né? Os nossos arrastamentos não são pequenos. Então, a gente tem que buscar a elevação, né? Buscar essa condição de sintonia com esse movimento que está se processando. E aí, cada um pode colher os seus frutos. Isso. Vou tirar aqui a telinha do... Então, aqui vamos concluindo o nosso estudo dessa semana, agradecendo a todos os presentes e na certeza de que Deus espera por todos nós, até por milhões de anos. Então, realmente só depende da gente, né? Nós realmente temos milhões de anos para nos desenvolvermos, vai depender de cada um de nós. Essa é só uma sementinha que a gente plantou nos nossos corações, esperando poder plantar nos corações de muitos de vocês. Eu vou fazer a prece final, para que a gente termine em harmonia. Quem tiver a sua água fluidificada, pode pegar o seu copo nas mãos, para fluidificar ainda mais essa água, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem a plantar essa sementinha, que ela cresça como uma flor maravilhosa. Cada um no seu tempo, sem pressa, sem pressão. O importante é seguirmos sempre, aprendendo, para que finalmente um dia, em alguma encarnação, depois de milhões de anos, cheguemos ao encontro do nosso Criador. Agradecemos a oportunidade infinitamente de poder estarmos aqui hoje com saúde. Aproveitamos também para pedir pela saúde de todas as pessoas que hoje se encontram no hospital ou em suas casas. Que os bons espíritos levem um bálsamo de calma, de tranquilidade para essas pessoas, dentro dos lares de cada um de nós, que reine a paz, o amor e o aprendizado. Que consigamos pegar os momentos negativos e transformar isso num potencial positivo para o nosso aprendizado. E que, se Deus quiser, semana que vem, seguiremos esse estudo com o auxílio dos bons espíritos e o auxílio de todos nós presentes. Obrigado uma vez mais. Que Deus nos permita uma semana serena e de muita tranquilidade e aprendizado. Que assim seja. Obrigada a todos, pessoal. E então nos vemos semana que vem.